Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Hoje é o terceiro dia do nosso devocional, é a nossa Bíblia. É um plano de leitura feito pelo pastor Robert McCheyne, chamado Bíblia McCheyne. É uma edição especial da editora Scripturare, da qual nossa igreja tem os direitos autorais. Então hoje nós vamos falar estaremos lendo Êxodo 37, João 16, Provérbios 13 e Efésios 6. Por esse plano de leitura nós lemos 2 vezes por ano o Novo Testamento, 2 vezes o livro de Salmos e 1 vez o Antigo Testamento. Se você quiser adquirir essa Bíblia, você pode encontrar maiores informações no nosso site, marcasdoevangelho.com.br. Hoje eu queria tirar um ensinamento baseado no livro de João 16, que é uma das leituras de hoje. No versículo 33, Jesus disse: Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como nós podemos ter bom ânimo? Essa é a minha ênfase para a sua vida nesta noite. Tenha bom ânimo. Como você pode ter bom ânimo? Vamos voltar para Êxodo 37, que é o primeiro texto da leitura do dia 26 de março. Você pode ter bom ânimo porque você tem pleno acesso à presença de Deus por meio de Cristo. Nós estamos lendo hoje, em Êxodo 37, a construção da arca, do propiciatório, da mesa dos pães da proposição e do candelabro. A arca e o propiciatório ficam no Santos dos Santos, um local onde somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, no dia especial, no dia da expiação, entrava não sem sangue e derramava o sangue do sacrifício sobre o propiciatório, que era uma lâmina de ouro em cima da arca, onde estavam os 2 querubins, oferecendo aquele sacrifício para que fosse aceito. Daí vem o termo de propiciação feita por meio de Cristo. No lugar santo, onde os sacerdotes entravam, que tinham a mesa dos pães da proposição, que é Cristo como o pão da vida, o candelabro, que pode significar o Espírito Santo e Cristo como a luz do mundo, o altar de incenso, onde significam nossas orações e o nosso louvor, e o azeite da unção e o incenso aromático que eram jogados nesse altar e ungiam esses utensílios. Esses utensílios de dentro do tabernáculo revelam que Deus escolheu um meio para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. E esse meio foi escolhido por Deus como figura. Cada utensílio de madeira desse revestido de ouro puro são figuras redentivas, que representam a obra de Jesus, que abre para nós um caminho de acesso a Deus. Então, por que você pode ter bom ânimo? Porque você tem pleno acesso à presença de Deus. Você pode buscar socorro, alívio, e a qualquer momento, não só uma vez por ano, não só o sumo sacerdote, não só uma tribo especial, mas você, de qualquer tribo, povo, língua e nação, tem acesso imediato, a qualquer instante, à presença de Deus, ao trono da graça, para receber socorro, ajuda em tempos difíceis. Por que você deve ter bom ânimo? Por causa do que está ensinado para nós em João 16. Ele diz que o Espírito Santo é o Consolador, ou seja, você pode contar com o ministério da ajuda do Espírito Santo.
O texto diz que nós não devemos ficar escandalizados, como está no versículo 1, mas que nós devemos ficar confiantes, porque ele iria para o céu, mas ele enviaria o Consolador, o Paráclito, o advogado, o ajudador, que estaria conosco. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele o Espírito que nos guia a toda a verdade. É ele quem glorifica a Cristo. E é ele quem será a nossa fonte de regozijo, porque haverá de transformar nossa tristeza em alegria. Os versículos finais de João 16 diz que Jesus venceu o mundo. Como nós podemos vencer o mundo? Como nós podemos vencer esses momentos difíceis? Podemos vencer porque nós temos a ajuda do Espírito Santo, que intercede conosco, que nos guia a toda a verdade e que promove em nós a ajuda e a companhia necessária para alcançar auxílio em todo o tempo. Por que você deve ter bom ânimo? Terceiro, por causa daquilo que está escrito em Provérbios 13, que é a nossa leitura de hoje. Você pode aprender a viver prudentemente. O texto de Provérbios diz: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Todo o texto de Provérbios dá uma orientação de como o justo vive, como ele fala, como ele se relaciona, como ele alimenta a sua esperança, como ele lida com a criação dos seus filhos, como ele age sabiamente. Então nós temos o Espírito Santo que, por meio da palavra de Deus, nos dá a instrução para que nós possamos viver de forma prudente, de toda maneira, nesse tempo em que nós vivemos de dificuldades. Por que nós podemos ter ânimo? Por causa daquilo que Efésios 6 nos ensina. Você precisa aprender a viver em completa obediência. E isto está exemplificado na obediência que os pais têm aos filhos. Efésios 6 diz que os filhos devem honrar pai e mãe, que esse é o primeiro mandamento, para que eles vivam bem e que tenham mais tempo sobre a terra. Ou seja, a obediência produz bênção. E ele também exemplifica isso, dizendo que os funcionários devem obedecer a seus patrões. Isso com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista para agradar os homens, mas como servo de Deus, fazendo de coração a vontade de Deus. Aqui está uma outra razão pela qual nós temos bom ânimo. Nós precisamos viver em obediência. Isso nos trará muitas bênçãos. Tanto quanto obedecemos àqueles que têm autoridade sobre nós, exemplificado na relação de pai para filhos, como na relação de patrões e empregados. Assim vivemos como forma de agradar a Deus. E isso nos ajudará principalmente nesse tempo em que nós precisamos agir com prudência com aqueles que têm a relação de emprego. Porque nós podemos viver com bom ânimo? Por causa daquilo que está ensinado em Efésios 6. Nós podemos tomar toda a armadura de Deus. Uma das coisas, irmãos, que nós não podemos perder de vista nesse tempo de crise, é que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós não estamos lidando simplesmente contra um vírus, nós também estamos lidando principalmente contra as intenções malignas, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Por isso nós temos que tomar toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau
e havendo feito tudo, ficarmos firmes. Então nós podemos estar calçados da preparação do Evangelho da Paz, nós podemos tomar o escudo da fé, nós podemos, e com esse escudo da fé nós vamos apagar todos os dardos inflamados do maligno, nós podemos tomar o capacete da salvação, que é a nossa confiança, que é a nossa convicção de que Deus começou a boa obra em nós e há de terminar até o dia de Cristo, porque Deus nos salva do começo até o fim, de que isso é uma garantia, é uma certeza de que somos de Cristo e que nós não seremos separados dele, e que nós podemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que nos trará o conforto e nos dará condições de lutar essa guerra. E no final de tudo, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica pelos demais crentes. Ou seja, nós podemos ter bom ânimo, porque nós temos pleno acesso à presença de Deus. Nós podemos ter bom ânimo, porque nós podemos contar com o ministério da ajuda do Espírito Santo. Nós podemos ter bom ânimo, porque a palavra de Deus nos ensina a viver prudentemente em todo o tempo. E nós podemos ter bom ânimo, porque nós podemos viver em completa obediência na relação de filhos a pais, na relação de cidadãos a governantes e na relação de empregados a seus patrões, principalmente nesse tempo. Os crentes precisam ainda mais servir as suas empresas nas devidas qualificações que foram chamados, para que possam atender além daquilo que podem, para que as empresas possam vencer esses tempos difíceis e poder preservar seus trabalhos e, além de tudo, glorificar a Cristo por meio desse testemunho. E em último lugar, nós podemos ter bom ânimo, porque Deus preparou uma armadura, que nós podemos tomar posse dela, e armados dela, nós estamos revestidos de toda a couraça de Deus, de toda a luta contra o mal, para que nós possamos ficar firmes, resistentes até o final. Então, tenha bom ânimo, confia em Deus, que você encontrará toda a vitória necessária. Nós hoje também faremos a leitura do nosso livrinho de oração. Estamos orando os salmos, hoje é o Salmo 26, onde o salmista ora para que Deus possa testar sua fidelidade, para ver se ele está andando em sinceridade diante de Deus, se ele está sendo aprovado ou reprovado em sua conduta, se ele está andando de acordo com as Escrituras. E ele ora para que ele possa aprender a não andar segundo as coisas do mundo, mas segundo a Escritura, que possamos viver santo em toda a nossa maneira de viver, que sejamos fiéis agora em todos os nossos compromissos e assíduos, agora aos nossos cultos, principalmente os cultos online, para que nós não sejamos enfraquecidos na fé. Ou seja, nós estamos contextualizando o livro de Salmos e orando, e você pode baixar o livrinho de oração no nosso site para que você possa orar conosco. Hoje nós estamos orando pela Síria, onde, devido às constantes guerras, os crentes vivem em muita pobreza e precisam ser supridos em suas necessidades básicas. Então estamos orando por eles. Temos também o livrinho de oração das crianças, que também hoje ora os salmos, e o versículo que as crianças estão orando hoje de salmo, que as irmãs do Ministério Infantil escolheu, é para que Deus que Deus que conhece nossos pensamentos, nós não podemos esconder nada dele. Então tiraram o versículo: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e minha mente, pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. Então ore com as suas crianças, as crianças estão orando hoje pelas crianças da Síria. Que Deus possa abençoar você com o seu devocional nesse dia, e eu quero orar com você. Senhor,
Abençoa as famílias e aqueles que irão fazer o seu devocional hoje, para que possam tirar o melhor proveito, para que possam aprender de Ti mais por meio da Sua palavra. Ajuda-nos a viver cheios de ânimos, animados, felizes, conforme a Tua palavra nos orientou no devocional de hoje. Em nome de Jesus, amém.